Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gonçalo, sou estudante de agronomia da Universidade Evangélica de Goiás, situada em Anápolis, né? E hoje a gente vai falar sobre o micronutriente zinco, tá? Vamos falar aí sobre quais são as principais fontes de adubação que contém esse micronutriente, tá? As principais adubações, os principais foliares também que tem e as principais formas de aplicação desse micronutriente que é tão importante tanto para os cereais como para o HF, tá? Começando pelos sais, nós temos aí os top 3, né, de fornecimento de zinco. Nós temos o sulfato de zinco, que possui aí uma taxa de 20% de zinco e de 9 a 10% de enxofre. Vai ajudar aí você também, né, a suprir a sua necessidade de enxofre na cultura, além de ter uma porcentagem relativamente boa de zinco. Temos o nitrato de zinco, que tem aí 18% de zinco e 8% de nitrogênio, que vai dar aquele gás na sua planta também, já ajudando na adubação nitrogenada. Se for uma cultura como milho, ele já vai ser um gás a mais para a planta. E temos também já agora um produto com valor mais agregado, um produto mais caro, porém tem uma concentração mais alta, que é o óxido de zinco. Ele tem 72% de zinco. Então, caso a sua área aí tenha uma deficiência altíssima de zinco, às vezes sai mais recomendado você usar um produto com valor mais agregado para você eliminar de vez essa deficiência, tá? As formas de aplicação de zinco, nós podemos fazer ela a lanço, pode fazer no suco de plantio e também via foliar. A lanço, às vezes não sai tão interessante fazer se na cultura passada você já tiver registros de deficiência na sua cultura. Então, porque o zinco é um micronutriente pouco móvel. Ele é pouquíssimo móvel, pouquíssimo. Então a sua planta, se você fizer a lanço, a sua planta às vezes nem vai receber esse nutriente. Então às vezes você vai fazer uma aplicação aí, vai gastar um dinheiro com mais uma aplicação, vai gastar o dinheiro com o sais, né, ou foliar, e assim nem vai chegar na sua planta. Então vai ser uma aplicação totalmente fora. Quando na sua área já tiver sintomas de deficiência de zinco, o mais interessante é fazer via suco, que aí fica 100% efetivo, né, a sua aplicação. A sua planta lá vai estar, o zinco vai ter em constância com a raiz, sua planta vai estar sugando esse zinco, entendeu? Então fica uma aplicação muito mais saudável. Outra forma também da gente fazer essas aplicações, se não quiser fazer os sais, a gente pode fazer ela via foliar, que é uma tendência que os produtores estão adotando, em vez de fazer os micronutrientes através de sais, é fazer os micronutrientes via folha, porque a planta tem uma rápida absorção, então ela vai ter uma mudança rápida naquele aspecto, né? Além de a gente ter uma aplicação uniforme, porque a gente usa aí os adjuvantes, os espalhantes, então a gente vai ter uma aplicação mais uniforme naquela folha, naquela planta. Então a sua planta vai absorver muito mais aquele nutriente do que às vezes a gente só fazer uma aplicação via lanço, por exemplo. Vai ter uma mudança característica muito boa para a planta, tá? E essa aí são algumas das formas que a gente pode trabalhar com zinco. Boa tarde, eu sou o João Gabriel Amorim Santos, aluno do 5º período de agronomia, e hoje eu vou falar sobre os sintomas de deficiência e toxidez do zinco nas plantas. Vale lembrar que o zinco é um micronutriente essencial para completar o ciclo de vida das plantas, e também podemos falar que o zinco é um nutriente que é afetado pelo pH do solo, sendo sempre disponível mais em solos ácidos. Como sintomas de deficiências, podemos destacar que as folhas jovens apresentam zonas cloróticas que terminam necrosadas nas plantas. As folhas ficam menores, mas não causam desfolhamento como em outros nutrientes. E, em geral, as plantas que apresentam deficiência de zinco apresentam folhas com elevado teor de ferro,
manganês e de fósforo. E os sintomas de excesso podemos destacar que não é comum a ocorrência de sintomas de excesso em solos de pH elevado, pois aí ficam controlados. É possível que aconteça em solos menos ácidos ou solos de origem rochosa, que são ricos nesse nutriente. Aí, a possível contaminação por zinco por fontes industriais pode acontecer por fontes industriais ou por aplicação de produtos orgânicos. No caso de toxicidade, as folhas apresentam pigmentação vermelha no pecíolo e nas nervuras, sendo comum também a clorose pela baixa concentração de ferro, que aí afeta na concentração de zinco. E as principais plantas que sofrem com a deficiência de zinco, que podemos destacar, são arroz, milho, cacau, banana, café, cana-de-açúcar, a citros, eucalipto, maçã, maracujá, soja, uva e entre outras. Como análise diagnóstica para diagnosticar esse problema, podemos destacar a análise de micronutrientes no tecido foliar. O ideal é realizar assim que possível toda a análise do tecido, para verificar o equilíbrio nutricional da planta, e nunca se pautar apenas pela análise do solo e identificação da deficiência de zinco. Absorção, transporte e redistribuição do zinco nas plantas. O zinco é absorvido pelas raízes e folhas das plantas, na grande maioria na forma catiônica. Após a absorção do zinco pelas raízes, ele é transportado a longas distâncias das raízes para a parte aérea, muitas vezes pelo xilema. Com o aumento do pH do solo, aumenta-se também as cargas negativas em óxidos de ferro e alumínio, aumentando a absorção do zinco. A caulenita, óxidos de ferro e complexos de argila de ferro, que aumenta a CTC, absorvem o zinco. Assim, entende-se que quanto maior a CTC, maior a absorção do zinco. A fração única da matéria orgânica retém 56% do zinco e a fúlvica 12%. A decomposição da matéria orgânica pode reduzir a disponibilidade do zinco no solo. Eu vou falar um pouco sobre a função do zinco nas plantas. O zinco, ele ajuda a regular o crescimento e o desenvolvimento das plantas. Ele está envolvido na produção do hormônio do crescimento e também ajuda a regular a abertura e o fechamento dos estômatos, o que influencia na troca de gases e a transpiração das plantas. Ele atua como um componente essencial de polimerase do RNA e, por sua vez, ele influencia a produção de proteínas. Como um componente de enzima, o zinco catalisa a síntese de frutose 6-fosfato, um importante metabólito na glicose e por isso na fotossíntese. Meu nome é João Inácio, vim falar sobre os principais sintomas de deficiência do zinco. Atinge mais as culturas plurianuais, mas também apresenta impactos importantes no milho. As folhas jovens apresentam zonas cloróticas que terminam necrosadas. As folhas ficam menores, mas não causam o desfolhamento. Em geral, plantas com deficiência de zinco apresentam folhas com elevados conteúdos de ferro, manganês, fósforo e nitrato. Principais sintomas do zinco. Não é comum em sua ocorrência em plantas cultivadas em solos com pH elevado. É possível em solos ácidos ou em solos de origem rochosa, rico neste nutriente. É possível a contaminação por zinco por fontes industriais ou por aplicação de resíduos orgânicos. No caso de toxicidade por zinco, as folhas apresentam pigmentação vermelha no pêssilo e nas nervuras, sendo comum também clorose pela baixa concentração de ferro. Principais plantas que sofrem com a deficiência do zinco são arroz, milho, cacau, banana, café, cana-de-açúcar, citros, eucalipto, maçã, maracujá, soja, uva, cereais, amêndoas e leguminosas, etc. Principais formas de diagnóstico precoce são analisar os nutrientes do tecido foliar. O ideal é realizar assim que possível a análise de tecido para verificar
o equilíbrio nutricional das plantas. Nunca se paute apenas pela análise de solos para identificação de deficiências de Espero que vocês tenham gostado e é isso.